Estudo! Conhecimentos gerais, atualidades, concursos sobre os blocos econômicos do mundo. Sobre a ALCA. A ALCA, o Acordo de Livre Comércio das Américas. A proposta norte-americana era de iniciar a sua implantação a partir de 2003, lembrando que o Congresso norte-americano relutou em autorizar o Fast Track. Fast Track é um treco de velocidade de implantação, eu acho. Fast Track. E caso o ALCA fosse implantado a partir de 2003, prejudicaria a conclusão do Mercosul. Com isso, o Brasil procurou aliados na tentativa de manter a implantação da ALCA a partir de 2005, pois acreditava que o Mercosul estaria mais fortalecido. A proposta do ALCA era de criar uma área de livre comércio em toda a América, exceto para Cuba. Por isso, é bom não confundir a ideia de mercado comum, pois zona de livre comércio não permite o livre trânsito de pessoas, capital e tecnologia e mercadorias e nem propõe unificação de tarifas e impostos entre países membros. Em 1994, a primeira Cúpula das Américas, reunida em Miami, Estados Unidos, definiu como meta o ano de 2005 para o aumento da integração por meio da ALCA, Área Livre de Comércio das Américas. Em março de 1998, na reunião de São José, Costa Rica, os países latino-americanos conseguiram separar o setor agrícola das atividades como o aço e a indústria no meio automotores. Foi uma vitória do Mercosul, contrariando os interesses dos Estados Unidos e do Canadá. Sempre querem ferrar com a gente, né? Formando um grupo específico de negociações para este setor, que ficou sob a presidência da Argentina e de El Salvador, enquanto o grupo de estudos sobre subsídios, antidumping e direitos compensatórios ficou presidido pelo Brasil. Interessante. Em 1999, um ano depois, ocorreu a segunda Cúpula das Américas, em Santiago do Chile, onde o único fato importante foi a declaração do presidente norte-americano quanto aos obstáculos para a implantação da ALCA, pois o Congresso da UZEA não havia autorizado o ajuste rápido, que é o treco Fast Track. Nos dias 20, 21 e 22, sabe, os Estados Unidos eles nunca querem que ninguém faça nada que vai beneficiar eles. Eles sempre vão falar que é ruim. Nos dias 20, 21 e 22 de abril de 2001, na Confederação do Canadá, na província de Quebec, cidade de Montreal, acontece a terceira Cúpula das Américas. A principal decisão foi a ratificação no ano de 2005 para o início da implantação da ALCA. Mas, ao mesmo tempo, liberou para que todos os países negociassem a implantação das áreas de livre comércio até 2005. Isso, na prática, a ALCA já estava sendo implantada. Deve ser observada que ocorreu a reunião dos povos americanos, os anti-globalização, nos dias 18, 19 e 20, neste mesmo local, o mesmo processo que aconteceu em Genova, Itália, em julho de 2001. Interessante. Próximo, Organização Mundial do Comércio, né? Acabou os blocos econômicos. Organização Mundial. Apesar da depressão de 1930, muitos países recorreram a diversos tipos de quê? A diversos tipos de barreiras comerciais que protegiam as atividades econômicas e locais da concorrência estrangeira. Tarifas elevadas, restrições quantitativas, controle de câmbio, restrições sanitárias, etc. Com o objetivo de evitar a continuidade dessas restrições ao comércio, que, segundo a teoria econômica, diminui o nível do bem-estar das nações envolvidas, foi previsto, após a Segunda Guerra Mundial, criar-se uma organização que teria como finalidade a redução dos obstáculos de intercâmbio. Comercial e a elaboração de um código de normas comerciais, bem como atuar como um instrumento de ação internacional no campo do desenvolvimento do comércio internacional. Em 1948 foi criado o Acordo Geral sobre Tarifas de Comércio, General Agreement on Tariffs and Trade, GATT, que passou a constituir um único instrumento norteador das regras do comércio internacional. Em dezembro de 1993 foi encerrada a rodada Uruguai, que desde 1905... Rodada Uruguai, interessante. Em que desde 1985 vinha sendo discutida. Não tem sobre aqui, tá? Esta reunião abordou principalmente uma redução geral das tarifas de importação. Em 1º de janeiro de 1995, o GATT, que é o General Agreement of Tariffs Trade, que é Acordo Geral de Tarifas de Comércio, foi sucedido pela Organização Mundial de Comércio, a OMC. Então não vai aparecer mais o GATT. Vai, né, que apareceu aqui, tô vendo aqui. É importante observar que o regulamento para normatizar o comércio internacional não foi aprovado pelos países membros. Não foi aprovado? Interessante. Portanto, o comércio internacional encontrava-se em desregulamentado.
Embora unidos seus objetivos, como a eliminação do tratamento discriminatório no comércio internacional, ele não proíbe a formação de blocos econômicos ou aduaneiros, que objetivam a remoção de barreiras ao comércio entre países participantes desses blocos, os principais blocos econômicos mundiais. Agora, uma pergunta aqui, não é uma pergunta, sobre as relações internacionais, o GATT e o OMC. Você lembra que o GATT é o Acordo Geral de Tarifas de Comércio e o OMC é a Organização Mundial de Comércio. Vai. O GATT, acordo. Olha, aqui tem. Logo depois disso aqui, bem longe, tem a parte do que era essa rodada de Uruguai que apareceu agora há pouco. O GATT, Acordo Geral sobre Tarifas de Comércio, que entrou em vigor em 48. Foi em 48? Em 1948, apesar da oposição do ZEUA e de não significar uma organização oficial, foi de elevada utilidade para coordenar o comércio do bloco capitalista no período do bipolarização. Mas, como as mudanças de câmbio, a chegada dos megablocos, as novas tecnologias e desregulamentos do comércio mundial deixou de gestar na fase de multipolarização e foi sendo substituída pela OMC, Organização Mundial de Comércio, que foi criada, mas não foi estruturada, até porque a desregulamentação da economia estava favorecendo e muitos países do norte dentro da tecnologia de ponta. Nós só queremos nós sermos bons, não queremos que os outros façam, ficam elevados, né? Em 1995, ou seja, um ano depois, né? Não, na verdade, não é um ano depois, nem um pouco. Teve a rodada de Uruguai, que eu não sei o que é, vamos ver. Os países decidiram que o GAT, Acordo Geral de Tarifas, não atendia mais às necessidades devido aos avanços do comércio internacional, e que a ideia seria a criação de uma nova organização que deveria vir acompanhada de uma janela de uma nova regulamentação do comércio internacional. Em 1995, como resultado da Conferência do Uruguai. Tá, então a Conferência do Uruguai foi decidiram, o GATT é meio inútil, então vamos fazer uma OMC. Foi extinto o GATT e criada a OMC. E daí em 1999 teve uma outra reunião lá em Seattle, nos Estados Unidos. Essa reunião aconteceu, mas não funcionou devido aos movimentos organizados, inclusive com o uso da internet e das ONGs, organizações não governamentais, contra o processo de globalização, demonstrando que a nova fase mundial estava afetando também a qualidade de vida de boa parte das populações dos países ricos. Foi a fase da globalização do desemprego estrutural, pois a produtividade e a diversidade de produtos para o consumo mundial estavam aumentando rapidamente. As novas máquinas estavam gerando desemprego, desconcentração de produção para o terceiro mundo, provocando um retorno nacionalismo extremista com possibilidade de ultradireita voltar ao poder na Europa. Foi o ressurgimento do xenofobismo, que é o medo das raças, do etnocentrismo, só exclusão das outras pensamentos, pondo em risco a segurança das minorias étnicas e dos novos bárbaros do sul que estavam invadindo os países do norte. Foi o esgotamento do welfare state. Bárbaros do sul. Welfare significa trabalho para o bom de todos. Welfare state, o estado de bem-estar social, que durante décadas fez com que o Estado sustentasse a elevada qualidade de vida das populações nos países norte. Em janeiro de 2001, as autoridades mega investidoras e mega empresários reuniram-se na cidade de Davos, na Suíça, com exceção dos Estados Unidos, com o novo governo republicano. A maioria dos países enviou seus representantes para o famoso Fórum Econômico Mundial, onde os mandatários do mundo globalizado estavam reunidos para discutirem os resultados da nova ordem mundial e o que pretendiam que acontecesse ou não nas próximas etapas desse processo liberal. Um bom exemplo do nível de discussões nesses fóruns foi o destaque dado pela imprensa internacional quanto aos protestos representantes da China popular, que ao alertarem o mundo quanto à perda da identidade das etnias menos favorecidas do planeta, pois a globalização, além da economia, também gera uma antropofagia cultural da globalização, com a exclusão da América Latina, corria o risco de sofrer uma pressão externa que poderia criar a famosa síndrome de africanização. Síndrome de africanização? O que será isso? Olha, aqui tem uma explicação. Isto é, deteriorar a tão deteriorada qualidade de vida de sua população. Deteriorar a tão deteriorada. Deteriorar mais ainda. Né? Como ocorre no continente africano, o excluído do processo global atua inclusive com as tentativas de provocar uma corrida armamentista na América do Sul, devido à pressão pela internacionalização da Amazônia ou devido aos combates ao narcotráfico, a exemplo da Operação Colômbia, financiada pelos Estados Unidos, onde se comentou quanto à possibilidade de um uso de armas químicas e biológicas.
Agora acabou a parte econômica, quer dizer, agora precisa uma parte de fome. Então vamos acabar o vídeo.